Sejam todos bem-vindos ao Foguete Não Tem Ré, Curvelo, e a entrevistada de hoje é a Luísa de Carvalho. Mas antes de eu passar a palavra pra ela, se você ainda não for no nosso canal no YouTube ou nossas redes sociais, vai lá, hein? A gente já está no nosso terceiro episódio. O primeiro episódio foi com o Alex Nunes, foi incrível, ele contou como que ele abriu o centro de treinamento dele em meio à pandemia, no centro da cidade. E a nossa segunda entrevista foi com o Blênio. O Blênio já trabalhou em tudo que foi tipo de trabalho, já foi sócio de... Lá no vídeo, lá você confere. E agora nós vamos saber um pouquinho sobre a Luísa. Pode se apresentar, Luísa, contar pra gente um pouquinho de sua história. Oi, gente, meu nome é Luísa de Carvalho, tenho 22 anos, 11 meses e daqui 14 dias, na data do vídeo, eu vou fazer 23, tá? Então não esqueça de me dar parabéns. Então, sou mulher, preta, empreendedora. Abri meu negócio em meio à pandemia, mas eu já estava empreendendo há mais de um ano e aí no meio da pandemia me deu o gatilho para poder abrir a Cactus. E foi um pouco arriscado, mas é um negócio que tá dando certo. Vou contar pra vocês ao longo da entrevista. Show de bola. Vamos lá no iniciozinho, Luísa. Você nasceu aqui em Curvelo? Como é que é? Nasci aqui. Meu pai é de Nimutaba, minha mãe daqui. Aí eles se conheceram, né? Foi uma linda história de amor. E eu sou o resultado dessa história. Eu nasci aqui em Curvelo. Em 1998, 13 de fevereiro, numa sexta-feira 13. Mas sou muito sortuda, mesmo com esse marco aí, na história de Luísa. Pois é, e na sua vida, assim, você estudou onde aqui em Curvelo? Aqui, o que acontece? Quando os meus pais casaram, eles moraram aqui 2, 3 anos e aí foram pra Nimutaba. E desde então eu comecei a estudar lá. Estudei até o primeiro ano do ensino médio, que eu perdi meu pai em 2012 e a gente ficou lá 3 anos ainda, depois disso. E aí a gente veio pra Curvelo. Só que eu não quis estudar aqui quando eu vim. Porque eu tava na metade do primeiro ano. E aí eu voltei pra Nimutaba. Então eu era a única pessoa de Curvelo que estudava em Nimutaba. E aí... Normalmente acontece o contrário, né? Pois é, então eu quis ir contra a maré. E aí eu vim pra Curvelo no segundo ano e fui pra Alcides Lins. Porque eu não me acostumei com Bolivar. Eu entrei em depressão. Eu sou uma pessoa bem diferente mesmo. E aí eu estudei no Alcides Lins e me formei lá. E depois eu estudei na FAC também, aqui em Curvelo. A faculdade de... Antigamente era a Faculdade de Ciências Administrativas e hoje é a Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. E formei em administração lá. Formei em ano passado, fevereiro do ano passado. Show de bola. E qual foi, assim, seu primeiro emprego? Formal ou não formal? Como é que quando você começou a trabalhar? Então, eu trabalhei desde os 14 anos como jovem aprendiz. Eu falo que é um programa incrível, porque... A questão da experiência atrapalha um pouco as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. E o jovem aprendiz não existe essa experiência. Você adquire essa experiência no curso, porque você faz o curso uma semana e no outro você trabalha. Então, para mim, foi um grande conhecimento e marcou muito a minha vida. E é um programa que eu defendo super. Ele não tem mais pela instituição que eu fazia pelo Senac, mas ainda existe aqui em Curvelo e em outras cidades. Tem pelo Senai, pelo SES, enfim, é... sensacional. Dá oportunidade de jovens trabalharem, né? E não passar por essa ruim experiência de não ter experiência. Então é uma coisa muito contraditória no mercado. Porque tem muitas empresas aí que colocam vagas no mercado, tem o profissional querendo trabalhar, mas o profissional não tem experiência e lá pede 6 meses de experiência, 1 ano de experiência, sendo que o funcionário quer ter essa experiência agora, né? E se ele já, quando ele é menor aprendiz, ele nos 16 anos, 14 anos, ele já consegue ter essa experiência no currículo dele para conseguir entrar mais fácil no mercado de trabalho futuramente. Exatamente. E antes do jovem aprendiz, eu fiz, na verdade, quando eu quase no mesmo tempo. Eu fiz técnica de administração, então a minha história com a administração é bem antiga. Eu sou apaixonada de verdade por administração. E uma das coisas que eu defendo enquanto administradora é essa questão da experiência e das formas de entrevista de emprego. Porque você exige experiência de uma pessoa, mas talvez aquela pessoa que tem experiência ela não seja tão boa assim para poder preencher o cargo. Então eu tenho que dar a oportunidade das pessoas mostrarem que elas não têm experiência e até melhor para eu poder moldá-las dentro da minha empresa, onde quer que seja, da forma que eu quero que elas trabalhem. Porque a experiência, da mesma forma que ela ajuda a você, já que você conhece aquilo que você está fazendo, ela pode atrapalhar, porque eu já venho com uma carga de outra empresa para desenvolver o mesmo trabalho. Então pode acontecer um conflito ali dentro que vai ser muito maior, um problema maior para a empresa e para mim também, que eu vou falar, poxa, eu trabalhava desse jeito, tô fazendo a mesma coisa aqui, mas eu não vou poder fazer do jeito que eu fazia. Então, exigir experiência para mim é um negócio bem contraditório, é um negócio que me dá vários gatilhos, assim, para poder discutir a respeito de empresários, empreendedores que exigem isso. E depois da sua experiência com onde você trabalhava, o que mais você trabalhou? Aí, eu saí
do Jovem Aprendiz. No Jovem Aprendiz você trabalhava com administração também? Sim, auxiliar administrativo, no supermercado. Nossa, foi uma das minhas melhores experiências, principalmente com pessoas, porque eu tava no administrativo, mas eu tinha contato com todo mundo. Eu era a pessoa que tava ali no operacional todo dia, e conversava com todo mundo, trocava muitas experiências. E se faltava uma pessoa ali na balança, eu ia pra lá, porque eu queria aprender de tudo naquela experiência que eu tava tendo, porque era uma coisa muito prática. E quando eu saí daquilo, eu percebi que de fato era muito prático. Quando eu saí do meu curso de técnico, era muito prático. Então, quando eu fui pra faculdade, aprendi muito mais, mas quase a mesma coisa do que eu tinha aprendido no técnico, eu sentia muita falta dessa prática. Porque é a prática que faz a gente aprender. Não adianta. Teoria, você entende, mas você não aprende. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo sem trabalhar, que pra mim foi uma coisa que me atrapalhou super, porque eu amo trabalhar. E aí, eu entrei pra faculdade. Quando eu tava na faculdade, eu fiz estágio no Cefet. Fiquei lá quase 2 anos. Depois disso, eu tive as minhas experiências de fato de carteira assinada. Eu comecei, foi em 2017, mais ou menos, finalzinho de 2017, eu comecei a experiência com carteira assinada. Uhum. E trabalhou seguindo sempre essa linha na administração ou você trabalhou em mais alguma coisa? Sempre seguindo na linha de administração. Só que eu gosto de ser uma pessoa muito plural. E eu escolhi a administração por causa disso. As pessoas acham que a administração é você ficar sentado com o seu terninho ali atrás de uma mesa. E não é isso. O que eu sei hoje, tudo que eu aprendi hoje foi estando na área de administração. E eu sempre fui essa pessoa que, mesmo eu trabalhando como técnico administrativo, eu estava em todas as áreas da empresa. Então, eu sabia o que as meninas da enfermaria faziam. Não fazia, mas eu entendia, parava para conversar e perguntava mesmo, o que vocês fazem? Como que é a experiência e tal? Ia para as meninas do arquivo, ou entrava no arquivo, via como é que era. Eu sempre gostei de saber o que as outras pessoas fazem. Até porque são serviços que impactam direto no meu. Então, eu tenho que saber mais ou menos como eles andam. E é uma experiência única para mim. Aproveitar tudo que eu puder no lugar que eu tiver. Então, eu sempre gostei muito, até hoje eu sou assim, de sentar com as pessoas que são de áreas diferentes, meus amigos sabem disso. Eu sento, converso, falo, nossa, mas que legal, e aí a gente conversa, troca ideia, fala sobre aquilo que a pessoa estudou. Pra mim, é importante. Tentar entender um pouquinho de cada coisa, né? Sim, principalmente aquariana que sou. Eu gosto muito de saber e também de ter assunto para conversar com as pessoas, porque tem pessoas que elas não sabem falar de nada além daquilo que elas fazem. Então eu quero conseguir conversar com essas pessoas também. Então eu quero saber o que elas fazem. Então isso é uma característica que eu nunca vou perder. Trabalhando ou não, de conversar com pessoas sobre o que elas fazem, enquanto o que elas fazem é importante para mim e para as outras pessoas. Show de bola, show de bola. E já que o programa é de empreendedores para empreendedores, e você é uma empreendedora, quando é que você sentiu assim que estava surgindo essa vontade de empreender? Então, a gente tem empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. O meu empreendedorismo foi por necessidade que se tornou uma oportunidade. Eu costumo falar isso, que toda necessidade ela vai se tornar uma oportunidade em algum momento. Eu fui pela CLT, trabalhei, e aí eu desenvolvi algumas doenças ocupacionais. Principalmente pela quantidade de trabalho que eu tinha. Eu era apenas um setor e eu trabalhava para 4 pessoas. Demitiu todo mundo do setor e deixou eu sozinho. Então eu fazia 4 funções todos os dias. E eu fiquei extremamente doente. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de preocupar as outras, então eu sofri calado. Eu passei meses sofrendo com síndrome do pânico, depressão, estafa. Aí chegou um momento que eu falei, isso não dá mais. Eu preciso priorizar minha saúde. E aí eu pedi demissão. Foi uma das... Eu acho que eu tava com 20 anos, 19, 20 anos. Pra mim foi uma das maiores decisões que eu tomei na vida. Eu sentei com o meu chefe e falei, eu quero sair. Ele perguntou por quê. Eu falei, porque eu quero, porque eu não aguento isso mais. E isso eu tava chorando, gritando. Porque era uma coisa que eu estava me libertando, mas que eu estava preocupada. Porque só vivemos minha mãe e eu, e a minha mãe vive com a pensão do meu pai e tal, mas eu sou uma pessoa independente, então eu não gosto que a minha mãe tire do dinheiro dela pra mim. Eu tenho que comprar minhas coisas, eu quero adquirir minhas coisas, então isso pra mim foi uma decisão que me tirou noites de sono, mas que eu tomei. E aí eu fiquei 2 meses sem trabalhar, e logo que eu saí, uma semana depois, uma outra pessoa me ligou, perguntando se eu tava disponível. Falei, olha, eu
tô, mas eu não quero agora, porque eu preciso cuidar de mim, da minha saúde. Ele falou assim, não, eu sei que você é muito boa no que você faz, eu quero você trabalhando comigo, eu te espero o tempo que for. Falei, nossa, vai ser o emprego dos sonhos. Aí eu tropecei na realidade, caí na real, né? Tropecei na realidade não, tropecei na ilusão, caí na real. Por quê? Era pior do que o meu outro emprego. A pressão que eu sofria era um negócio... Nossa, machismo, pressão psicológica, era um negócio que eu não queria pra minha vida. E quando eu saí de um emprego e fui pro outro, eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa pra mim. Porque a CLT pra mim, eu sei que ela é muito importante pra muita gente, que dá garantia pra muitas pessoas, não critico. Mas é uma coisa que eu não quero voltar nunca mais. Porque o meu dinheiro não rendia. Ainda mais na época da faculdade, eu paguei faculdade e eu não tinha dinheiro pra nada. Eu ia pro rolê, eu falava assim, gente, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Meus amigos não acreditavam, mas de fato eu não tinha dinheiro pra nada. E aí eu fui pra esse outro emprego e lá eu conheci pessoas incríveis e aprendi muita coisa. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso fazer isso fora daqui. E aí eu comecei a fazer, só que tinha uma coisa, o chefe não podia saber que a gente trabalhava. E aí eu fazia na calada. E aí, vendo o que estava acontecendo, eu cheguei, a empresa já estava um pouco abalada. Tinham 5 homens e 2 mulheres. Eu e uma outra amiga minha, a gente se tornou amiga. E aí, eu tava observando como que era o machismo no ambiente de trabalho. Só que eu já tava num negócio assim. Eu não precisava mais passar por aquilo, porque eu já tinha passado lá atrás. Eu já tinha sofrido pra caralho. Eu falei assim, gente... Pode falar palavrão? Ah, então tá bom. Eu já tinha sofrido pra caramba lá atrás. Eu falei assim, eu não quero isso não. Eu posso tomar essa segunda decisão. E foi muito mais fácil. Eu cheguei e falei, olha, eu não quero. Ele perguntou por quê. Eu falei assim, porque não dá. Eu não gosto do seu estilo de liderança. Pra mim, não serve no que eu aprendi. Porque eu não sei se outras pessoas da área de administração passam por isso. Mas você aprende uma coisa, o estilo de chefe, que você sonha pra sua vida. Só que você chega no mercado, não é assim. E aí eu falei, tá indo totalmente contra as coisas que eu Cai defendo. naquela questão lá da teoria e da prática, né? Na teoria você Realmente. aprende que o mercado de trabalho é lindo, cada um tem sua função, você vai chegar bonitinho, vai chegar tal hora, essa hora, vai pegar suas funções, aí chega no mercado de trabalho, você trabalha na administração e o dia que o porteiro falta, você vai lá cobrir ele também, né? Exatamente, exatamente assim. E aí eu falei, tá indo totalmente contra os meus princípios. Como que eu vou trabalhar num lugar que eu tô sofrendo com machismo diariamente? Era um negócio que eu ia embora e sabiam que eu estudava depois. E o meu celular não parava. E quando eu reclamei, me repreenderam e eu chorei e falaram que eu era fraca. Eu nunca esqueci disso. E roubaram minha ideia. Eu levei uma ideia pro chefe, aí ele falou, não, vamos desenvolver e tal. Aí entrou um outro cara que... Isso meu ego ficou até ferido um pouco, porque ele era mais novo do que eu. Falava que fazia o que eu tava me matando na faculdade pra poder aprender. E aí ele contou a história pra ele do que eu tinha pensado. E eu tava no banheiro e eu ouvi tudo. Isso pra mim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não mereço isso não. Eu falei, Perol, eu não quero mais. Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, outra empresa me chamou. Mas era mentira, eu ia trabalhar pra mim. Mas eu nem sabia se ia dar certo. Eu falei, nossa senhora. Eu fui conversar com minha mãe e falei assim, mãe, negócio então, eu tô saindo do serviço de novo. Ela falou assim, minha filha, o que você decidir, eu vou te apoiar. Eu falei, não, mas eu vou tentar trabalhar pra mim. Ela falou assim, não, você vai conseguir. Com determinação, você vai onde você quiser. Aí eu saí e comecei a trabalhar pra mim. Aí eu aprendi a ser designer. Eu falo assim que o designer gráfico eu já amava. E é uma coisa que me tirou do buraco. E os meus amigos me ajudaram muito. Porque os meus amigos do YouTube. Eu ia ali e aprendi as coisas e falei que eu trabalhava com isso. Aí as pessoas me perguntavam assim, Luísa, você sabe fazer isso? Eu falo assim, não, mas eu vou aprender. E vai ser com o seu trabalho. Aí eles falavam, não, então vou pagar pra ver. E de fato, pagavam pra ver e dava certo. Eu falei, nossa, o negócio deu certo, né? Aí eu fui, aí eu propus pra mim, nunca mais eu vou deixar ninguém mandar em mim. Em âmbito nenhum da minha vida. Principalmente no trabalho. Eu vou ser a minha chefe e vou ser pras pessoas a chefe que eu sempre sonhei que eu tivesse. E é o que eu faço hoje. Eu amo a minha equipe na Cactus. E assim, eu acho, né, pelo menos a forma que eles me tratam e a forma que eles me dão feedbacks, que eu sou essa chefe. Que, na verdade, eu não sou chefe, eu sou uma amiga. Eu deixo eles fazerem o que eles quiserem, eu deixo eles mostrarem as ideias deles. Tem muita coisa dentro da empresa que foram ideias que saíram deles. E você vê pessoas que, assim, elas desabrocham cada dia mais, é um negócio surreal. E assim, eu fico emocionada de ver quando eu tô parada, assim, a pessoa tá conversando comigo, aí fala, você acha que dá certo? Eu falo assim, tenta.
Se não der certo, a gente volta e faz de novo. E você vê aquela pessoa, não, eu vou tentar e tal, sair toda feliz. Pra poder tentar, eu falo, eu nunca na minha vida posso ser a pessoa que foram pra mim. Porque eu estou sendo hipócrita. Porque se eu larguei essas pessoas porque iam contra os meus princípios, vai ainda mais contra os meus princípios ser igual a elas. Com certeza. Um desses meus chefes hoje é meu amigo, é minha referência enquanto empresário. O cara é foda. Eu fiz meu TCC dentro da empresa dele. E é um negócio, assim, surreal. Surreal. O cara começou mais novo do que eu. E hoje é o terceiro maior do Brasil. Então, pra mim, é o exemplo. Só que eu não quero ser igual. Eu quero seguir esse exemplo no crescimento de negócios. E agregar valor ao meu negócio. Mas eu não quero ser uma chefe igual. O seu tipo de liderança ele já está mais ligado com a organização da empresa de forma horizontal, né? Sim. Porque desde o princípio a gente tinha a forma organizacional na vertical. Que um funcionário que ele é, por exemplo, de um cargo mais baixo, ele não consegue conversar diretamente com o líder dele, né? Não. Ele tem que conversar ali com o cara que está um pouquinho acima, aí depois ele conversa com o cara que está um pouco mais acima, até a conversa chegar lá no líder, então nem chega, ela morre no meio do caminho. Agora, quando o sistema da empresa ela é horizontal, onde a pessoa que entrou hoje, o estagiário que entrou hoje, consegue conversar com o chefe diretamente e apresentar suas ideias, eu acredito que é um tipo de empresa que consegue evoluir muito mais rápido, né? Porque imagina, você tem uma ideia aqui que pode salvar o seu negócio, só que no sistema vertical, tem que ir passando de chefe por chefe, e de repente um dos seus líderes lá simplesmente esquece que você deu essa ideia e a ideia não chega. Agora, quando a empresa ela é vertical, onde todo mundo consegue conversar com todo mundo sem ter essa hierarquia de poder mesmo, eu acredito que seja uma empresa que evolui muito mais rápido. E você segue essa linha lá na Cactus, Sim. né? Tem 3 coisas nessa sua fala que a gente tem que analisar no que nós vivemos atualmente. Primeiro, que se a gente ficar com essa informação de forma vertical, ela se perde. Então, ela não vai ter mais a mesma validade e veracidade, que nem meme. Meme fica ali uma semana, depois de uma semana cai no esquecimento. A informação acontece a mesma coisa. Vai sumir ali. Segundo, que a pessoa não vai ter seus créditos. Eu detesto injustiça. Então, eu acho que se a ideia é sua, você tem que ser recompensado por essa ideia. Nem que seja o tapa nas costas. As pessoas não dão valor ao tapa nas costas, mas ele pode mudar o dia de alguém. Se eu falar assim, não, parabéns, gostei muito da sua ideia, vai fazer diferença pra mim. Eu sei que veio de você, e quando eu falar lá na frente que é uma obrigação minha, e se não foi eu que tive a ideia, eu tenho que falar de quem foi. E, além disso, além da informação se perder, e além desse valor, a gente vive num momento de informação em tempo real. A minha informação, para chegar para você, eu abro aqui meu WhatsApp, chamando mensagem, ela vai chegar ali na hora. E o problema é naquele momento. Uma informação que segue uma linha vertical, chega com 1 mês. E como você falou, nem chega. Uma história que eu gosto muito é da Colinos, que antigamente o tubo da Colinos era de tipo um aço, né? Ele era muito ruim. Tinha um buraquinho muito pequenininho para poder sair a pasta de dente. E aí eles estavam na reunião de negócios, porque as vendas estavam caindo e tal, e o cara tava no corredor limpando. Ele bateu no vidro e falou, o que vocês acham de aumentar um pouquinho o buraco? Ninguém nunca deu crédito pra ele não ganhou uma promoção nem nada. Ele continuou limpando o chão. Mas foi isso que fez a Colinos crescer. E criar inúmeras marcas de creme dental. Foi a ideia dele. Se ele não tivesse batido no vídeo, se ele tivesse falado com o encarregado dele, passado a informação, não tinha nem chegado o encarregado de falar, sabe, você é bobo, pra que eu vou aumentar o buraco do negócio? Deixa do jeito que tá, se tá dando certo. Então, horizontalmente as coisas funcionam muito melhor. Porque a informação chega no momento que você precisa, no tempo que você precisa. Eu sei quem trouxe a informação. Além de tudo, eu consigo trabalhar em cima disso, sabe? É uma dica que eu dou para cliente, para todo mundo. Trabalhe diretamente com seus funcionários, a forma do seu capital humano, porque cada um chama do jeito que quer. Mas trabalhe diretamente com eles, porque o que eles veem você não vê. Você tá lá na sua sala no ar-condicionado, eles estão lá na linha de produção trabalhando, suando pra caramba. Eles estão vendo ali o que tá difícil. É eles que não estão satisfeitos com o que eles estão recebendo. Mas por quê? Dinheiro não compra tudo. Dinheiro compra tudo, na verdade, mas dinheiro não compra as pessoas. As outras coisas que compõem salário pode fazer a pessoa ficar ali muito mais do que um plano de saúde, uma folga no dia que ela precisar,
uma forma de trabalho que ela é reconhecida, isso faz muito mais as pessoas ficarem no emprego do que dinheiro. Isso é comprovado cientificamente. Então, o trabalho horizontal, ele mostra essas coisas para as pessoas. Só que tem aquele negócio. As pessoas têm que virar a chave. Entender que é dessa forma que elas têm que agir. Não vai dar certo no início? Talvez. Mas depois o resultado vem. Muito mais que de uma forma vertical. Eu tava assistindo um outro podcast dos Jovens de Negócio, que eu sou assim, minha inspiração é o Jovens de Negócio. Os caras lá são o Breno Perrucho, um cara incrível. E eles estavam entrevistando um cara que ele é especialista em negócios horizontais, nesse tipo de administração, nesse tipo de organização de empresas. E ele falou que é muito complicado isso, porque a partir do momento que você dá um pouco mais de liberdade, as pessoas podem entender como libertinagem, né? Então ela fica meio bagunçada. Então ele dá até algumas dicas, por exemplo, algumas gamificações, ter as regras claras da empresa, porque tá certo que você pode ir lá e conversar com seu chefe, ou então em alguns sistemas mais abertos, a pessoa pode ir lá trabalhar, ser produtiva e voltar para casa, porque ela foi ali para fazer essa função. Ela acabou, ela pode voltar, ela já fez o que ela tinha que fazer hoje. Só que isso causa alguns problemas, porque eu tô aqui me matando de trabalhar. Tô me matando de trabalhar aqui, desde 8 horas da manhã. Aí o cara chega às 11h30, aperta um botão, conversa ali com alguém ali, deu meio-dia, ele volta pro horário de almoço dele, nem volta durante a tarde, e eu tô aqui me matando de trabalhar e no final do mês a gente tá ali recebendo a mesma coisa, você desmotiva um funcionário e deixa o outro funcionário um pouco mais frouxo, né? Talvez ele não tá dando tudo que ele tinha que dar, já que ele tá fazendo só o dele ali e volta. Então, tem algumas coisas, é um sistema muito bom, tem grandes empresas, tem saído da verticalidade indo para um sistema horizontal, só que também é um pouco perigoso. Então, essas dicas de ter gamificação para a pessoa tentar ser melhor a cada mês dentro da empresa e ter regras claras da empresa, porque, por exemplo, você deixa um pouco mais frouxo, deixa um pouco assim mais sem regras, aí a pessoa no outro dia vai de bermuda e chinelo para uma empresa, para uma reunião. É um negócio arriscado. Mas aí que tá, Luiz, eu falo sempre o seguinte, analise aonde você vai implementar qualquer coisa. Por quê? Eu quero trabalhar no sistema horizontal, mas a minha equipe dá para trabalhar no sistema horizontal? A hierarquia ainda existe, porque mesmo você saindo do sistema vertical, a hierarquia continua. Fulano é CEO, fulano é gerente, esse aqui é o meu encarregado, então pronto, eu sei a quem eu vou recorrer. Mas você tem que entender como vai aplicar isso. Eu não posso do dia pra noite falar assim, fulano, amanhã não vai ter isso aqui mais não. Nós vamos ter a mesma sala aqui, vai trabalhar todo mundo junto e tal. Não dá pra fazer assim. É uma coisa... Eu implementei desde que eu abri a empresa. A empresa já começou a rodar desse jeito, né? As pessoas que foram chegando foram se encaixando. Exatamente. Começou a rodar assim. Abri, tive a ideia lá, foi assim que foi acontecendo. Só que quem já tem empresa, funciona 20 anos no sistema vertical. Não, eu quero implementar sistema horizontal que eu vou começar amanhã. Não dá, você tem que estudar seu pessoal, você tem que fazer uma análise fofa. Sabe? É muita coisa. E tem nichos de negócio que não dá para implementar o sistema horizontal. Por quê? Não dá. Mas se você tem um negócio que você quer implementar, estude primeiro o seu negócio. Estude outros negócios que estão fazendo isso da sua área ou não. Não é vergonha estudar o concorrente. Pelo contrário, é o indicado. Estude seu concorrente. Sabe o que ele está fazendo. Trabalhe nas fraquezas dele. E você tem que entender o que está acontecendo no mercado. Se fulano, vamos supor, eu tô funcionando com o sistema horizontal, aí abre uma empresa do mesmo segmento da minha, aí ele quer implementar o sistema horizontal, talvez não dê certo, talvez o tipo de liderança dele não seja assim, talvez ele seja autoritário, e aí a pessoa com o estilo de liderança autoritária, ela vai, naquela conversa que ela vai ter com as pessoas que trabalham com ela, vai ser uma briga. Porque é assim que acontece. Se eu não aceito ideias dos outros, pra que eu vou ter um sistema horizontal numa empresa? Não adianta, né? Você vai frustrar seus funcionários. Exatamente. Vão chegar lá com a ideia, você vai falar que aceitou, mas simplesmente... E se frustrar, porque seus funcionários não vão corresponder à sua expectativa. E você vai perguntar onde foi que eu errei. Só que pessoas com esse perfil de liderança, elas não entendem que elas erram. Elas acham que quem erra é só o outro. E aí, por isso, aí vai trocando funcionário. Onerando e aquela coisa toda. Aí fica aquela bola de neve, sua empresa não vai pra frente, aí você não admite que você errou em algum ponto. Ah, mas o meu concorrente tá funcionando, eu vou fazer a mesma coisa que o meu concorrente tá fazendo, mas não dá certo aqui. Vira uma bola de neve. Então, contrate alguém. Uma dica que eu dou pra você, que tá querendo implementar o sistema horizontal em sua empresa. Contrate alguém que entenda. Pra conversar, pra trocar uma ideia, até pra ajudar a implementar dentro da empresa mesmo. E aprenda com quem já sabe. Não é vergonha você
perguntar. Tem gente que não gosta, né, na verdade. Mas se ligar, perguntar, falar, você já trabalhou lá? Como é que é e tal? Ou então, escutar um podcast, que são ótimos todos. Eu não vejo um podcast ruim. Porque quando você começa a escutar podcast, você fala assim, gente, como é que uma pessoa fala um negócio desse assim? Eu tô aqui ouvindo a pessoa falando por 1 hora, mas eu tô interessada nisso. E todos os assuntos têm, então eu não vejo podcasts ruins nos assuntos que eu ouço, tá, gente? Alguém deve ter pensado assim, nossa, mas tem um horrível. Tudo bem. Mas aprende com quem sabe, não é vergonha nenhuma você perguntar. Toda pergunta é válida. Pergunta o Google, pergunta seu concorrente, pergunta seu vizinho, mas pergunta. Seguindo essa linha do pergunta aí, e voltando lá atrás quando você falou sobre o YouTube, eu acho assim, o YouTube é uma ferramenta simplesmente incrível. Quando eu comecei, quando eu saí da escola e não tinha nada para me fazer, eu tinha que ter dinheiro. Porque eu sempre quis comprar minhas coisinhas também. Eu tenho que comprar minhas coisas. Eu tinha que comprar uma blusa que se eu queria sair, se um amigo queria ir numa festinha e eu queria também, minha família tinha condições de me dar dinheiro, eu tinha que arrumar esse dinheiro. O que eu fui fazer? Fui tentar pelo caminho onde as pessoas da minha família já tinham ido, que é serviço manual. Eu já capinei lote, já fiz serviço de jardinagem, já ajudei pedreiro. E ajudando eles, assim, eu via que era um serviço que eu trabalhava muito, que eu chegava exausto em casa e que muitas das vezes o dinheiro não valia a pena pelo tanto que eu tinha trabalhado. Então eu resolvi simplesmente parar com isso, fiquei sem ter dinheiro um tempo, mas eu fiquei estudando. E aonde que eu fui estudar? Eu não tinha dinheiro para comprar curso, para pagar mais nada, fui no YouTube e digitei lá no YouTube, lá eu já fazia alguns cartãozinhos de visita, aí eu encontrei um canal lá, Clube do Design, eu acho, o nome do canal, e assisti todas as playlists do cara. Ele ensinava desde o comecinho como que eu vou fazer um quadrado no CorelDRAW, como é que eu vou colorir ele, como é que eu vou fazer um cartão de visita, um panfleto, e foi aí que eu comecei. Ou seja, essa desculpa de eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu acho que eu não sei da situação da pessoa, mas sempre tem uma forma de você conseguir chegar lá. A gente tem várias inspirações de pessoas que saíram do nada e conseguiram alcançar seus objetivos porque elas pararam de dar desculpa e de se vitimizar. Sim. Porque, obviamente, nasceram pessoas com muito mais condições que eu. Tem gente aí que vai começar a pensar em procurar um emprego com 30 anos, porque tudo foi dado desde o começo na vida. Mas se você ficar se vitimizando, tipo assim, essa pessoa foi melhor, teve mais condições que eu não vou tentar. Não adianta, é mais fácil você pegar isso como uma inspiração. Sim. Essa pessoa que teve as coisas melhor que eu vou chegar lá onde ela chegou, vou ultrapassar ela mesmo eu tendo pouco. E ainda vou contar essa história ainda para inspirar muitas pessoas. Foi até pensando nisso também que a gente criou esse quadro aqui, que é para mostrar que existem vários tipos de histórias diferentes de pessoas que saíram de lugares totalmente diferentes, mas que alcançaram o seu objetivo, conseguiram começar a empreender e montar seu próprio negócio. Então essa questão do YouTube, tem tudo lá. Em qualquer área que você for, se você editar um vídeo, procurar um vídeo lá pesquisando sobre algum assunto, vai ter para você conseguir se profissionalizar. Conseguiu se profissionalizar? Faz igual eu. Eu consegui montar, então eu começava a fazer alguns trabalhos. Com o dinheiro desse trabalho, eu fui comprar um curso melhor, um curso mais profissional. E aí você vai se profissionalizando e de repente você está dentro do mercado de trabalho. Você estava falando que você começou com a pesquisar no YouTube, como ser designer gráfico. Como foi essa passagem do design até você abrir a Cactus? Então, eu saí de uma empresa que trabalhava com design gráfico e fiz amizades lá dentro. E essas amizades me inspiraram. E aí, eu falei, instala esses negócios aqui no meu computador pra ver o que eu vou fazer e tal. E aí... Marquinhos tá rindo aqui, foi você, né, Marquinhos? Foi, Marcos. E aí falou assim, traz seu computador aqui que eu vou instalar pra você. Isso deu até problema depois, mas isso é uma outra história. E aí ele instalou pra mim, eu falei assim, agora me ensina a mexer. Aí ele falou assim, não, Luiz, é simples. Aí eu comecei a ver eles trabalhando. Eu sou muito de aprender vendo. Aí eu aprendi a jogar truco, foi assim. Aí eu comecei... Abriu uma aspas do nada. Aí eu comecei a ver os meninos trabalhando no Photoshop. Falei assim, nossa, que negócio legal, né? E eu sempre gostei muito, porque eu mexia no Canva. Ó, pra você ver, eu mexia no Canva. E fazia as artes no Que Canva. também é muito bom. Sim. Inclusive, o Blaine Amaral lá, o canal dele, deixei na descrição da última entrevista, ele tem lá 3 videozinhos, assim, super simples e rápidos e práticos de como fazer arte no Canvas. O Photoshop, ele é mais profissional, mas o Canva também pode, se você não sabe mexer no Photoshop ainda, pode ajudar bastante. Sim, eu tava num grupo, eu faço parte de vários grupos de design e eles ficam discutindo, nossa, mas fulano faz arte no Canva. Gente, muita gente começou no Canva, eu vi que eu gostava disso no Canva. E aí eu comecei, tava lá do nada, eu fazia umas artes, e aí no Cefet me falaram assim, não, Luísa, não precisando fazer, dá mais visibilidade, eu falei, vamos fazer um Insta?
Aí fizemos o Insta. E aí eu comecei a fazer as artes pra lá. E aí eu fazendo design, esquece que Luísa existe. Porque eu fico ali, eu esqueço do mundo, sabe? Eu esqueço dos meus problemas, esqueço das dívidas, dos boletos. E aí eu falei, nossa, eu gosto disso. E aí eu vi que tinham programas mais profissionais que eu podia fazer isso. E aí os meninos me mostraram e eu comecei a aprender. Só, Luiz, que eu tenho um negócio. Eu acho que é até um defeito. Eu tenho vergonha de falar que eu não sei. Então, antes de perguntar pros meninos, eu ia no YouTube. Eu digitava lá. Aí quando eu não achava o que eu queria, eu falava, nossa, tô tentando fazer um negócio aqui e não tô conseguindo. Eu também tenho isso. Eu não gosto de chegar totalmente cru. Eu primeiro vou no YouTube pra entender o que é que eu não sei. Por exemplo, eu não sei fazer tal coisa no Photoshop. Não sei nada de Photoshop. Sim. Eu vou lá, aprendo o que eu consigo e depois eu venho tirando as duvidazinhas com os amigos profissa. Aí eu mando. Só contrário de vocês. Marcos aprendeu tudo no YouTube, né, Marcos? Eu não tinha internet até 16. Ah, é verdade. Aí eu fui. Ela aprendeu sozinho. Sozinho, me autodidata. Lendo livro. Eu não ponho o manual da câmera. Aí eu ia assim. Só que aí, os meus amigos também começaram a seguir rumos de empreender, de sair do emprego que tava e tal. Eu falei assim, gente, vocês não tem tempo pra mim mais não. O que eu vou arrumar? E quando eu não souber mexer no YouTube? Aí eu comecei a fuçar. Eu sou assim. Se der errado na hora que der a merda, aí eu ligo pro meu amigo técnico e falo assim, deixa eu te falar um negócio aqui, meu computador parou. Parou como, Luísa? Parou. O que você fez? Não fiz nada, mas eu mexi no programa inteiro e travei a tela toda. Mas eu aprendi a mexer no Illustrator assim. Hoje eu faço todos os meus logotipos, cartões de visita pelo Illustrator. E não largo por lei nenhuma. Em design a mesma coisa. Comecei a mexer em design esse ano e tô apaixonada. Mas é assim. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. E o YouTube, de fato, é incrível. Quando tiveram a ideia do YouTube, falei, gente, que negócio, né? A pessoa tá... Acho que eu vou criar um site que posta vídeo lá pra todo mundo pesquisar o que quiser. Deve ter sido assim. E aí, agora, eu gosto muito disso, que tem um rapaz que trabalha comigo, que ele tá passando pela mesma coisa que eu passei. Só que aí eu passei meus cursos, porque eu também não tenho dinheiro pra comprar cursos. Só que aí os cursos ficam lá, vitalícios. Aí eu passei todos pra ele. Eu falei, vai estudando aí, só que vai chegar no momento que você não vai aguentar mais. Ver professor falando na sua cabeça, mas você já vai saber o básico, então você vai correr atrás e fazer o seu e vai assim. E é o que tá acontecendo. E ele chega pra mim todo empolgado, Luísa, consegui editar meu primeiro vídeo no Premiere, olha como é que ficou. Olha, você fala, menino, nem eu sei fazer um negócio desse. Aí é muito gratificante, sabe? Você vê que quando você teve aquilo ali, não teve aquela pessoa, mas você tá ali pra poder ajudar quando é com você, assim. Você aprende com exemplos negativos e positivos. Sim, tudo é válido. Principalmente os negativos. Porque que marca mais, né? Sim. Coisas ruins a gente lembra com mais facilidade. E aí, quando uma pessoa fala uma coisa que você não concorda, você quer trabalhar a vida inteira pra provar pra ela que ela tava errada. E aí, vai depender muito de como você recebeu isso. Como que a pessoa falou pra você. Porque isso pode acabar com a sua saúde mental. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que sempre vai ser crítica construtiva. Mas tem gente que não sabe o que é uma crítica construtiva, então sabe como que falam com elas. E aí que tá o problema de muitos chefes que falam com seus subordinados dessa forma. Acaba com a saúde mental deles. Então vamos lá, você tava nessa área aí do design gráfico, trabalhando com clientes assim por fora, né? Uma coisa que eu perguntei na última entrevista, como é que você conseguiu seus primeiros clientes com design gráfico? Fala com você, quem tem amigo tem tudo. Quem tem amigo tem tudo. Meu primeiro cliente foi um amigo meu que ele tava vendo minhas artes e falou assim, sabe fazer logotipo? Eu falei assim, uai menino, nunca fiz não, mas eu posso tentar. Meu logotipo eu fiz pelo Canva, mas eu sei que o Canva não é um lugar de fazer logotipo. Ele falou assim, então, eu formei agora, tô precisando de um cartão de visitas e de um logotipo. Eu falei assim, olha, eu faço pra você. Aí eu cobrei um valor irrisório na época. Aí eu fiz, ele falou, Luísa, ficou o máximo. Eu falei, nossa senhora. Aí os amigos foram procurando e tal. E aí, eu lembro quando apareceu o meu primeiro cliente, que foi indicação. Eu falei assim, gente, o negócio tá dando certo. Esse aqui gostou mesmo, até indicou. Exatamente. E foi uma coisa assim que hoje eu olho e falo, nossa, como é que eu fiz isso? Sabe? Tinha as ferramentas certas, eu não usava as ferramentas certas, mas eu falo, como é que eu fiz isso? E esse primeiro amigo meu me indicou pra muita gente. E eu sou grata a todos os meus amigos que confiaram no meu trabalho. Porque você vê que não é só amizade, você vê que você trabalha bem. E isso é o maior retorno que você vai ter.
dinheiro, tá, a gente trabalha por dinheiro. Mas eu falo que o trabalho, você vai saber se você tá na área certa quando você pensar que você trabalha, mas você poderia trabalhar sem ganhar nada. E é o que eu vejo hoje. Eu faço tudo que eu faço e faria se eu não ganhasse nada. Mas eu preciso ganhar porque eu preciso sustentar a burguesa que existe em mim. Então, eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu coloquei isso mas uma coisa, por exemplo, hoje a Cactus, ela não é voltada para o design gráfico, mas a gente faz. A Cactus é uma empresa... E antes de você falar o que é a Cactus, como é que foi esse que a gente cortou assim, um pedacinho, como é que você saiu de tipo assim, eu tô aqui fazendo o meu aqui, tá dando certo, tô ganhando dinheiro, tô conseguindo alguns clientes, vou abrir um negócio. Como é que surge essa... Tudo começou com as eleições. Eu estava na minha casa tranquila, ia prestar serviço numa empresa. Tem essa parte também, que uma empresa grande de Curvelo me chamou pra trabalhar como designer. Eu falei, uai, o negócio tá dando certo. E aí eu ia trabalhar nessa empresa 3 vezes na semana. E aí esse cliente me ligou e falou assim, Luiz, eu tô precisando conversar com você. E eu tô assim, onde que eu vou receber esse homem? Era um homem. Porque a minha mesa de trabalho era no meu quarto. Falei assim, como é que eu vou chamar esse homem pra entrar pro meu quarto, gente? Eu acho que ele vai pensar que esse negócio tem um duplo sentido, mas eu não quero levar isso. Aí, eu moro no mesmo lote da minha avó, minha casa é no fundo e a casa da minha avó é na frente, tem um alpendre e tal. Eu cheguei pra minha avó e falei assim, vó, então, me empresta sou alpendre. Ela, minha filha, pode, pra quê? Não vou receber um cliente. Ele chegou, eu até atrasei pra essa empresa no dia, aí ele chegou e falou assim, então, Luiz, eu tô precisando disso, disso e disso. Isso porque outro cliente tinha me indicado também. Aí eu conversei com ele ali na área e tal, a gente resolveu, beleza, ele foi embora. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha o dia inteiro. Eu falei assim, gente, não dá pra continuar assim, não. Toda vez que uma pessoa me chamar, eu vou ter que marcar com ela em algum lugar, vai que eu não tenho dinheiro pra poder tomar um café. E essa pessoa não vai querer pagar meu café se eu levar ela numa lanchonete pra gente reunir ali. Aí eu falei com minha mãe, falei, mãe, preciso de um lugar pra trabalhar. Minha mãe, até sobre isso que eu tava querendo conversar com você mesmo, minha filha. Não tá dando pra você trabalhar aqui em casa direto, não, porque você precisa receber o povo. Às vezes você precisa ficar mais tranquilo. E aqui a gente conversa alto. A gente te atrapalha. Eu falei assim, não, mãe, é verdade. Eu comecei a procurar. Aí eu fui procurar, eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta de pagar isso sozinha. O que eu vou arrumar? Só que eu entrei num lugar e eu falei assim, que onde é a Cactus hoje? Eu falei assim, é aqui. Sentiu, né? Falei, aqui não tem como ser outro lugar. Eu vou fazer o que eu precisar pra estar aqui. Aí tá. Aí eu falei com minha mãe, ela perguntou como é que foi. Eu contei pra ela. Aí uma amiga me mandou mensagem no mesmo dia, falando assim, Luiz, eu tô precisando fazer uma marca pra mim, um logotipo, porque eu formei, eu tô precisando trabalhar. Tô precisando, pelo menos, sair de casa pra atender meus clientes e tal. Conseguir clientes, porque é que eu não vou conseguir. Eu falei assim, é sério? Deixa eu te falar uma coisa, eu tô procurando um lugar pra poder trabalhar, vamos juntar? Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim, não, então eu vou na sua casa tal dia. Ela foi, chegou o dia da reunião. Eu falei assim, ó, vai dar tanto pra cada um, você topa? Ela falou assim, topa. Aí vocês tiveram reunião lá no alpendre de sua avó, né? Foi. No alpendre da minha avó. Aí ela falou assim, vamos. Eu falei, gente, eu vou ter meu lugar pra trabalhar. Eu nem fiz meu planejamento financeiro. O que eu vou arrumar? Fomos. Aí, quando já tava tudo alugado e tal, a gente tinha uma mesa lá, uma mesa bem ruimzinha, 2 cadeiras dessas de madeira de bar, e a gente trabalhava lá. Aí eu falei com ela assim, eu tenho uma ideia tem muito tempo, e agora essa ideia está florando de novo. Ela falou assim, que ideia que foi? Aí eu falei assim, ó, eu quero abrir uma empresa que ajude outras empresas, que oriente outras empresas. Porque aqui em Curvelo não tem algo assim, da estrutura da Cactus, e, que é hoje, eu quero ensinar isso para as pessoas, porque é o que eu sinto falta no mercado. Ela falou assim, sua ideia é ótima, o que falta pra você abrir? Eu falei assim, nada, só alguém falar que a ideia é legal. Ela falou assim, não, a ideia é legal. Aí eu falei assim, então ótimo, vou abrir a Cactus. Aí ela falou assim, tá, você quer que eu entre com você e tal? Eu falei assim, não, vamos ver o que vai dar. Aí a gente começou. Essa amiga sua, ela é de administração também? Ela é contadora e cursou administração junto comigo. Porque o pessoal da contabilidade, quando eles estão fazendo curso, eles saem, administradores, contadores. Só que tem disciplinas de administração, porque, deixa eu só rebobinar a fita. Na faculdade onde eu estudava, a gente era sistema modular. E aí os 2 cursos começavam juntos. Chega na metade do curso, cada um vai pro seu lado. Porque as matérias que a gente faz nos 4 primeiros períodos são matérias em comum. Então não tem por que manter aquele monte de gente separado, sendo que dá pra juntar todo mundo. Aí separou, cada um vai para as áreas específicas.
Os meninos de contabilidade vão ver as áreas específicas de contabilidade e a gente vai para a área de administração. Só que, por isso, não só por isso, porque em outras faculdades também é assim, quem forma em contabilidade sai contador e administrador. Só que tem disciplinas que você não vê na contabilidade. Aí alguns alunos da contabilidade voltam para a administração. E ela voltou. E durante a faculdade a gente nem conversava direito. A gente foi se juntar mais no final. Até porque quando eu tava lá com os meus problemas de depressão, eu não ia para aula, só que eu passava. Eu chegava, ficava uma semana sem ir na aula. Chegava na aula como se eu tivesse assistido todas as aulas. Isso matava ela. Isso fez a gente se juntar. Isso deixava ela assim, bem pé da vida. Porque ela tava lá se matando e eu chegava do nada e já sabia tudo. Mas também porque eu já tinha um histórico com administração e eu tenho uma facilidade muito grande de pegar as coisas. E aí isso aproximou a gente. Ela foi me questionar, por que você é assim? E aí eu expliquei pra ela a situação e depois disso a gente virou amigos e tal. E aí começou a Cactus. E a Cactus é uma empresa que ajuda outras empresas. Nós somos soluções corporativas. Então, todo problema que a empresa tiver, nós queremos solucionar. Se nós não pudermos solucionar, nós temos parceiros que fazem isso. E o nosso principal foco é treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das empresas que elas já estão. E fora também, você talvez quer se desenvolver, abrir sua empresa. E nós somos duas mulheres que saímos aí do nada. Falaram, vou empreender. Ela ainda mais do nada do que eu, porque ela não empreendia antes. Eu já empreendi. Ela já saiu da faculdade direto? Foi, mas ela assim, tem as duas faculdades, tem pós e tal, ela é mais velha do que eu, então ela já tem um caminho acadêmico maior que o meu. Eu tô fazendo minha primeira pós-graduação agora. Mas aí ela saiu do nada. Mais do nada do que eu. Ela não sabia, assim, trabalhar com os clientes mesmo, como que ela ia pegar clientes para ela, porque a nossa ideia inicial era essa. Vamos dividir um lugar para nós trabalharmos, cada uma na sua área, o que não acabou. Eu tenho clientes fora da Cactus e ela também tem cliente dela, que ela trabalha para uma empresa, a área financeira é toda por conta dela. Ela desenvolve super bem. Mas cada uma faz a sua atividade, mas nós temos a Cactus em conjunto, que fez um mês agora. Mas é isso, a Cactus surgiu assim. Só de uma pessoa que falou comigo, sua ideia é boa. Eu falei, então vou colocar em prática. Sem dinheiro, sem planejamento. Gente, não façam isso, tá? Não é porque eu dei certo, vocês vão dar certo, não. Eu sou administradora e não recomendo isso pra vocês. Se vocês não tiverem planejamento, não tiverem como investir, não façam. Porque eu fui totalmente hipócrita. Eu sabia que eu tinha que ter um plano de negócio. Eu tinha um plano de negócio? Eu não tinha um plano de negócio. Eu sabia o que a minha empresa ia fazer? Só na minha cabeça. Não tinha nada escrito. E até porque tem pouco tempo que eu fui desenvolver isso, passar por papel. Porque na minha cabeça, tudo era perfeito. Maravilhoso mundo de Luiz. A Cactus já existia lá, ó, 200 anos. E eu não sabia, não tinha estruturado ainda. Então não façam, tá? Não recomendo. Se vocês quiserem, vocês podem me procurar que eu ajudo vocês. Às vezes dá certo, né? Igual com o Flávio Augusto aqui, que a gente já contou no último episódio. Com ele também deu certo. Ele abriu a empresa dele com um sócio lá. O sócio simplesmente desistiu da ideia. E o dinheiro que o sócio ia entrar, ele pegou o cheque especial. Aí acho que ele vendeu o carro dele, ou o sócio que ia precisar vender o carro, não sei. Eu sei que ele pegou a grana que ele tinha para investir, o sócio vazou fora, ele tinha aquela ideia firme na cabeça dele, igual você falou que a Cactus já existia na sua cabeça, e falou assim, não, vai dar certo, eu vou tentar com todas as forças. Pegou cheque especial, que é uma coisa assim que eu também não aconselho ninguém a fazer, e entrou na empresa dele. Eu acho que, tipo assim, se você quer investir, você tem aquela vontade mesmo de abrir o seu negócio, vai pra luta, só que aí você tem que estar blindado em saber que se você não tem toda a sua projeção financeira, se você não tem tudo isso, pode ser que vai dar errado, mas eu acredito que a determinação ela manda muito também. O negócio é você saber que você pode se frustrar e aí se você fracassar nesse primeiro ponto, tentar de novo de uma nova forma, dessa vez se planejando, né, fazendo diferente, porque tem muita gente também que começa assim como você começou, do nada, ainda mais que você começou por necessidade, né? Foi, e aí virou oportunidade, e é uma coisa que hoje a minha sócia sabe disso, mas antes, no início, ela não sabia. Eu fiz a Cactus como se fosse minha, porque a ideia é minha. Eu não sei que horas que ela pode desistir, que pode precisar dela sair. Pode ser que esteja um problema, a família dela mora longe, ela fala assim, Luiz, eu preciso ir, o que a gente vai fazer? Quando você é dono de negócio, porque tem a diferença de você ter um negócio e você ser dono. Quando você é dono, você sabe o que você vai fazer ali, independente da situação que ocorrer. Então, eu sei que em algum momento eu posso estar sozinha.
Se depender de mim, a Cactus não vai acabar, porque a Cactus sou eu. Hoje, eu não uso mais a minha marca Luísa de Carvalho, porque eu tenho a minha marca separada, que era a que eu atendia antes. Ainda atendo os meus clientes, mas hoje minha cara é Cactus. É aquilo que eu quero. E é uma coisa que eu tenho um sonho, na verdade se tornou um sonho em muito pouco tempo, porque quando eu fiz administração, eu não queria abrir empresa. A minha vontade é dar aula, e até hoje eu amo lecionar, e é o que eu quero. Estou construindo um currículo acadêmico para isso. Só que a vontade é minha. Ela tem a vida dela. Eu dediquei a minha vontade a isso. O dia que ela falar assim, Luísa, não é minha vontade mais. Eu vou falar, não, tudo bem. Eu tenho que saber como que eu vou seguir sem as pessoas. E a gente tem que saber disso não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal. As pessoas e os momentos são passageiros. Eu tenho uma pessoa que me dá um apoio agora, mas amanhã ela pode não estar comigo. Amanhã, mesmo ela estando comigo, ela pode não apoiar me. E aí, você vai fazer o quê? Você vai parar de sonhar? Você vai parar de fazer suas coisas porque você tá sozinho? Você precisa das pessoas para isso? Não, você tem que saber seguir sozinho. Por isso que eu sempre falo, o amor mais sincero, mais bonito que você deve desenvolver todos os dias e fala que ama você mesmo, é amor próprio. Você só tem você. Você deitou ali na cama, meu amigo, na hora que o negócio vem, o choro vem, você tá sozinho, tem ninguém pra te bater nas suas costas e falar assim, não fica assim. Até porque essas pessoas que surgem na nossa vida, você nem sabe se elas são sinceras a ponto mesmo. Que elas falam, estou com você, tá mesmo? Aí chega lá o problema e ninguém tá com a gente. E a vida, a nossa vida, gente, a empresa e a vida são coisas muito parecidas. Só que você tem sua personalidade jurídica e sua personalidade natural, física. São diferentes. Mas uma empresa corre da mesma forma que a vida da gente corre. E quando você tem noção disso, você consegue ser um empresário muito melhor. Só que, da mesma forma que os problemas vêm e vão, pessoas também vêm e vão. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, não apoie muito nelas. Entenda que se você gosta do seu negócio, se esse é o seu sonho, tente desenvolver sozinho. Vão surgir outras pessoas e você será eternamente grata a elas. Eternamente grata. Só que, no momento, a vida da pessoa corre diferente. Aquela vontade que eu tenho não é a mesma da pessoa. Então, eu tenho que estar ciente disso. Nossa, quase que eu choro aqui. Na próxima entrevista nós queremos aqui um psicólogo, porque eu vou precisar, depois desse... fui aqui espancado psicologicamente. Não é minha mas intenção. Tudo certo. Só que eu acredito muito nesse tipo de modelo de negócio que você tem que estruturar ele, e eu vou até além no pensamento, que eu acredito que um negócio realmente muito de sucesso é aquele que você consegue sair dele e ele continuar rodando. Você hoje falou que a Cactus é sua cara, a Cactus tem um mês, né? Tem. Não é assim que a empresa abriu e já roda sozinha. Quem dera. Mas o legal é quando você consegue deixar a sua empresa toda organizada para conseguir rodar sozinha. Tanto que o Flávio Augusto, que eu estava aqui falando, ele fez isso. Ele montou a empresa dele de inglês e aí ele conseguiu organizar tudo certinho e o negócio dele começou a rodar. Quando ele viu que estava tudo rodando, que ele tinha feito a empresa, montado a empresa dele completa, o que ele fez? Vendeu. E aí é que no mundo dos empreendedores é onde você alcança talvez o seu objetivo maior, que você conseguiu montar uma empresa, sua empresa de sucesso, uma empresa que roda sozinha e vendeu ela. Aí o que você faz? Vai para outro empreendimento. Porque tanto que foi esse marco na vida dele que deu ele independência financeira e ele conseguiu ir em outros, montar outros negócios, outros empreendimentos e ajudar outros tipos de pessoas, né? Então eu acredito que o segredo do negócio é esse. Sim. E essa questão de você entender que seu negócio chegou no sucesso é um caminho muito longo. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas é aonde eu quero chegar. Só que para você começar, você não pode ter vergonha, não. Por quê? Você não vai ter dinheiro. No meu caso, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, quem que vai investir no meu negócio? Ô, mãe. Então, eu tô com uma ideia. E assim, tem pessoas, eu falei, pessoas são passageiras. Mas tem pessoas, por exemplo, não sei o relacionamento de vocês com os pais, mas o meu relacionamento com a minha mãe é muito forte. E eu sei que ela nunca vai me abandonar. Independente se eu estiver na fossa, se eu estiver milionária, onde eu estiver, ela não vai me abandonar. Ela tira do dela pro meu, como ela fez. Uhum. E tô aí ainda, devolvendo aos poucos, mas... eu falei com ela assim, mãe, ela falou assim, Luiz, você tem certeza que esse negócio vai dar certo? Eu falei assim, certeza é uma palavra muito forte. Certeza é um negócio bem forte, certeza não tem não. Mas eu vou batalhar pra que dê certo. Ela falou assim, não, eu só precisava disso. E aí ela mostrar que você estava determinada. Exatamente, né? Que é uma coisa muito difícil também. Você
determinar a alcançar aquilo ali. Porque junta preguiça, junta desmotivação, junta um monte de coisa. E o mundo não conspira pra gente fazer isso. Por exemplo, eu sou uma mulher que faz parte de 3 minorias. Eu queria chegar nisso aí, Chegamos no momento polêmico. polêmica. Sou mulher, até porque vamos voltar aqui na questão de minoria. Minoria não são porque tem poucas pessoas. São porque poucas pessoas lutam pela causa. Porque mulher, tem um monte de mulher no mundo. Mas nós somos uma minoria. Porque a sociedade nos separou, de certa forma, assim. Então, a gente sofre um pouquinho por causa disso. Um pouquinho, eu tô sendo bem irônico, porque a gente sofre pra caramba. Mas, ser mulher não é fácil. Gente, não é fácil. Meninas que estão assistindo esse vídeo, vão assistir. Não é fácil, mulher. Principalmente no mundo dos negócios. Por quê? Vou chegar lá. Mas as 3 minorias. Sou mulher, sou preta. O preto é uma das minorias que mais sofre no Brasil e no mundo. Em outros países sofre muito mais, porque tem um número menor, enfim. Por uma série histórica que eu poderia aqui falar pra vocês. Vai ter que ter outro episódio de Foguete no Terreiro. Falar aqui horas e horas e horas e horas porque que o preto é uma minoria, da mesma forma que eu posso falar de mulher. E faço parte das mulheres gordas. Então, 3 minorias. Se eu fosse parar pra pensar e falar assim, nossa senhora, tô mais ou menos enrolada. Porque desse tanto de minoria eu tô de parte de 3. E aí, eu vou ou não vou? Porque todos os dias, antes de começar aqui, a gente tava falando sobre isso. Todos os dias, você tem que sair de casa enfrentando aquilo que você é. Então, todos os dias eu saio de casa enfrentando essas 3 minorias que eu faço parte. Amo fazer parte das 3. Amo fazer parte, eu amo defender, eu amo falar sobre isso no meu perfil, quem me segue sabe. Eu amo postar lá sobre pretos, eu amo postar sobre mulheres gordas que estão militando, amo postar sobre mulheres empreendedoras, porque é o que eu sou, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar. Então todos os dias você sai de casa sabendo que você vai enfrentar isso. E quando você chega no ambiente dos negócios, que é massacrante, se você vira empreendedor, independente se você é micro, se você é pequeno, se você é grande empresário, o ambiente dos negócios, você tem que ser uma pessoa muito fria. Porque o ditado, assim, é super certo, é cobra comendo cobra. Você tem que entender que aquela pessoa lá que vai fazer ser seu parceiro de negócios, ele um dia vai te derrubar no mercado. O mercado é um inimigo que a gente tem. Só que eu não vejo como inimigo. Ninguém deve ver como inimigo. Porque ele está sempre trabalhando para que você não dê certo. Só que se você for olhar as coisas que você tem para não dar certo, você nunca vai abrir seu negócio. Com certeza. E aí, quando eu cheguei, antes de ser empreendedora, eu já enfrentava machismo. Muito. Que tem vários tipos de machismo, várias formas que o machismo se manifesta. E uma daquelas que eu contei pra vocês a ideia lá atrás foi uma das formas que eu falei assim, nossa, eu achava que eu tava vivendo um mundo paralelo. Só que isso acontece de fato. Eu sofri, eu lembro, quando no meu primeiro emprego de carteira assinada sem ser o jovem aprendiz, eu estava extremamente vulnerável, porque eu estava bem estressada, bem triste com o que estava acontecendo. Eu conversando no meu telefone com o meu chefe, ele gritando comigo no telefone, me chamando de fraca, eu falando que eu não conseguia fazer o meu serviço, que tinha gente melhor do que eu e tal, e eu chorando. Isso era num sábado. E eu chorando. E o que me deu força pra trabalhar naquele dia e mostrar pra ele que eu conseguia fazer o serviço foi aquela ligação que ele falou comigo. Ele falou comigo que ele pagava fornecedor, mas que eu não ajudava ele a pagar fornecedor, não, que ele tava pagando à toa. Porque o serviço não era feito. Eu falei, pera, não é possível que o serviço não é feito. Não é possível que eu não estou trabalhando aqui, que você não está vendo o meu trabalho. E sem contar inúmeras outras coisas. Recentemente saiu Enem, a questão que foi polêmica, da Marta e do Neymar. A diferença de salário. Aí o pessoal postou e tal, aí eu fui ver uns perfis, uma mulher que escreveu. Eu falei, gente, não tô acreditando que a mulher tá escrevendo isso, porque de fato tem diferença, de fato é o mundo dos negócios, mas tem tanta coisa por trás, que quando você começa a assistir documentários, quando você começa a entender, e por ser mulher também, que você sofre na pele, a desvalorização que a mulher sofre no ambiente de trabalho não é só questão de salário, é questão de muita coisa. É questão de credibilidade. O empreendedorismo feminino, principalmente. As pessoas não confiam em negócios chefiados por mulheres.
Inclusive sobre isso, como a gente ia vir cá gravar esse bate-papo aqui, eu fui pesquisar também sobre, né? Eu vi alguns depoimentos de mulheres, teve um que me marcou bastante, de uma mulher contando que ela abriu o negócio dela sozinha, ela é solteira, abriu o negócio completamente sozinha, e as pessoas chegam no negócio dela e perguntam se é herança do pai, ou cadê o marido dela, que abriu o negócio. Não acredita que ela conseguiu abrir o império que ela tem hoje. Sim, infelizmente. E aí, tem outras coisas, por exemplo... Uma coisa que ninguém, quando eu falo, as pessoas ficam assim, não sei se vai ser a mesma reação de vocês. Mas o que acontece? Banco, para dar empréstimo para a mulher que vai abrir um negócio. É muito mais difícil. O homem consegue com muita facilidade. Principalmente por outro quesito que impacta muito no empreendedorismo feminino. O que gera um negócio? Mulheres, elas... Na história, a gente vive... cercado pelo machismo dentro da nossa própria casa. Principalmente quando você é filha única ou que você tem irmãos. No meu caso, eu sou filha única e meus pais sempre foram muito modernos. Eu não posso falar, meu pai foi machista comigo, isso eu não posso falar, mas eu sei por quê. A minha mãe passou por isso, minhas primas, enfim. E amigas minhas, e são coisas que eu vi. E na internet tá aí, pra quem não acreditar, pode ir lá pesquisar que tem. Mas nós somos... introduzidas na sociedade machista muito mais cedo, numa sociedade sexista muito mais cedo. Porque quando você fala pra uma menina assim, senta direito, a menina vai se questionar por que ela tem que sentar direito. Uhum. E os homens, eles não passam por isso. E aí, quando a gente vai entrar no ambiente de negócios, é assim. Porque nós, mulheres, temos a tendência de escolher negócios com menor valor agregado. O que são esses negócios com menor valor agregado? Não inclui tecnologia. A facilidade de uma mulher abrir um salão é muito maior. De uma mulher abrir uma empresa de consultoria é muito maior. Uma mulher abrir uma padaria, por exemplo, uma confeitaria é muito maior. Um restaurante é muito maior. O homem, ele já é mais arrojado na hora de empreender, na hora de investir. Ele não tem medo de investir, não. Uma mulher, ela pensa... Isso eu tô falando geral dos dados, tá, gente? Pode ser... Com certeza tem pessoas que vão contra as estatísticas. Mas uma mulher, ela pensa em tudo. Ela pensa assim, tá, eu vou investir agora, mas lá na frente vai faltar. Eu não posso fazer isso agora e tal. E sem contar que a mulher tem várias outras rotinas fora disso. Uma mulher é mãe, uma mulher é esposa, uma mulher é filha. Não que o homem também não seja, mas as obrigações que a mulher desenvolve são muito maiores. E aí, ao empreender, ela prefere... É uma coisa que está intrínseca na gente, por causa da sociedade, enfim, é uma coisa histórica. Escolher negócio com menor valor agregado por esses riscos. O homem para investir não, fala, vou investir esse dinheiro agora, se eu perder, pronto. Depois eu corro atrás, recupero e é isso. E aí, ele escolhe negócio que tem tecnologia, que trabalham com tecnologia. E mesmo se esse ramo de negócio não trabalhar com tecnologia em todos os seus sentidos, ele vai desenvolver algo tecnológico dentro daquilo. Então o mercado vê que investir num homem é muito melhor do que investir numa mulher. Porque o retorno que ele vai trazer é muito maior. Só que a segurança maior são os negócios femininos. Porque as mulheres pagam as contas em dia. Não que os homens também não pagam. Mas mulheres tendem a pagar as contas em dia. Mulheres tendem a fazer negócios de menor valor para que elas consigam arcar com isso. Uhum. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a lista de inadimplentes de algum lugar, provavelmente a tendência de terem mais homens inadimplentes é maior que a de mulheres. Porque mulheres, elas tendem a ser mais seguras ao fazer seus negócios. Então, quando eu chego no banco e falo assim, tô tentando abrir um negócio aqui, quero fazer um empréstimo. É demorado, é moroso. E pelo meu perfil de negócio. E aí, além disso, tem uma série de outras coisas, porque lá atrás, bem quando a sociedade começou, os pais ensinavam os meninos a cuidar do negócio deles quando eles estivessem adultos, ou então ter o próprio negócio. E aí, as mulheres eram ensinadas a quê? A cuidar da casa, das crianças, dos irmãos mais novos. Exatamente, por isso os homens desenvolveram uma autoestima empreendedora muito maior que as mulheres. E hoje a gente vai contra essa estatística. Hoje as mulheres tendem a ser muito mais empreendedoras que os homens, até porque a quantidade de mães solo que tem, essas mulheres têm que sustentar a sua família de alguma forma. Teve dados de 2019 e as mulheres foram mais empreendedoras que os homens. Eu não vi dado de 2020 ainda, mas eu acho que e esses dados, eu não sei como que eles são feitos, se são apenas negócios
regulamentados, né? Mas a quantidade de mãe solo que trabalha como diarista, que trabalha fora de casa, que tem que fazer isso também é empreender, entendeu? Empreender não é só ir lá Sim, e abrir seu CNPJ, não. exatamente, Se você está trabalhando para exatamente. você mesmo, com algum objetivo, precisa daquele trabalho seu e você só depende disso, você está empreendendo. Mesmo que antigamente as pessoas falavam que é trabalhar para si mesmo, né? Não, eu trabalho É, para eu mesmo. Você é é, empreendedor, o nome é esse, entendeu? é, Você pode não ser empresário, não ter uma empresa, porque é diferente. O exatamente, que é a empreendedor tem um diferença. negócio, ele tem um negócio, não especificamente uma empresa. O empresário tem uma empresa, tem funcionário, ele tem frota, assim, Eu entendeu? costumo falar que empresário é um estado. Eu estou empresário, mas empreendedor é uma qualidade. Porque você nasce empreendedor. E ser empreendedor não é ter o seu negócio, é você pegar um problema e inovar. Resolver esse problema de alguma forma. E é o espírito empreendedor. O espírito empreendedor traz junto com ele liderança, essa questão da inovação. Ser empresário. Você tem um estado de estar empresário. O que é? Ter um CNPJ, ter uma empresa. O empresário, ele não necessariamente é um empreendedor. Da mesma forma que o empreendedor não necessariamente será um empresário. Tem um monte de gente aí que não tem empresa, mas que são empreendedores. E tem várias modalidades de empreendedorismo. Você tem o intraempreendedorismo, quando você pratica empreendedorismo dentro do seu trabalho. E Uhum. aí, os donos de negócio, os chefes, têm que dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem dentro da empresa. Porque senão essa pessoa uma hora vai sair e vai desenvolver fora. Exatamente, pode ser até um concorrente. Tem que desenvolver esse pensamento crítico em relação a isso. Mas empreender enquanto mulher, quando a gente analisa esses dados, te desanima. Porque é muito difícil você competir com a figura masculina no mercado. Porque é uma coisa que acontece sem ver. A gente tem atitudes machistas diárias que a gente não percebe, da mesma forma que tem ditados racistas dentro da sociedade que a gente não vê que são. Depois que você começa a estudar, que você começa a entender que isso, por que deu origem a isso, e aí você começa a se policiar. A tendência de você confiar num negócio que um homem está à frente dele é muito maior que uma mulher. Isso já aconteceu com todo mundo. A pessoa que fala, não, comigo nunca aconteceu, tá mentindo, porque já aconteceu. Pode mudar essa perspectiva depois de me ouvir falando ou ouvir outras pessoas falando. Mas é o que acontece. Tem nichos diferentes de negócio que as mulheres sobressaem. Mas para a mulher chegar até onde ela chegou, meu amigo, ela passou um dobrado. Por isso que é importante a gente trazer aqui entrevistas com pessoas pra gente bater um papo igual a Luísa, que não, ela sabe das dificuldades, ela viu que ia ter muita dificuldade, ela participa das 3 minorias aí, e mesmo assim foi lá e abriu o negócio dela, né? Então vai ter dificuldade, obviamente. Todo empreendimento tem dificuldade, toda pessoa tem dificuldade, igual ela falando as dificuldades no caso dela, só que é possível, né? É totalmente possível. Uma coisa que a gente falou muito, determinação. Se você tem determinação, se você sabe o que você quer, você chega onde quiser. Não há ninguém que te desanime. Você pode ficar ali triste, cabisbaixo, com uma pessoa fala, nossa, fulano falou isso comigo hoje que não vai dar certo. Aí no outro dia você tá, foda-se fulano, eu vou fazer meu negócio aqui e o problema é dele. A gente tem que entender que as opiniões dos outros, elas só são importantes quando a gente pede. E olhe lá, você tem que colocar na balança se realmente vai ser importante, porque aquela pessoa que tá ali com você, nem sempre ela quer seu bem. Então ela vai te dar uma opinião que não vai agregar nada na sua vida nem no seu negócio. Só que vai caber a você balizar se isso é bom, se isso é ruim. Então a gente não pode viver em função da opinião da sociedade. Não vou vestir essa roupa porque gordo não veste blusa de alcinha. Problema do povo. A pessoa que tá incomodada. Você tá se sentindo bem, vai com a blusa de alça. Sabe? As opiniões dos outros não vão estar ali quando você precisar, quando você estiver chorando no travesseiro, quando você estiver desanimado no outro dia porque você recebeu um comentário gordofóbico, quando você sofrer racismo na fila do banco. Enfim, essas opiniões vão estar com você em lugar nenhum. Pra que você vai viver em função delas? Só corra atrás daquilo que você quer. Determine aquilo que você quer. Tenha propósito na sua vida. Porque viver sem propósito, eu fico pensando, quem vive sem propósito, meu Deus, não vive. Não precisa ser propósito. Eu quero ser rico. Eu quero chegar o maior do Brasil. Não. Um propósito para amanhã. Amanhã eu quero regar minhas plantas. O propósito é isso. E outra coisa também que eu faço muito no meu negócio e na minha vida. Eu não penso no futuro a longo prazo, não.
Se eu pensasse, nossa, daqui 10 anos, eu quero que a Cactus seja a maior do país. Já me quebrou aqui já. No final do bate-papo eu sempre pergunto, e daqui 10 anos, como é que você se imagina? Já não vou. Tô pensando em outra pergunta aqui já. Mas é verdade. Vou começar os seus podcasts. Né? Mas eu fico pensando nisso. As pessoas perguntam muito. Como você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo feliz. Vai depender do que eu vou me propor nesses 10 anos. Tem muita água pra correr debaixo da ponte, tem muita coisa pra acontecer. E o que eu quero agora não é a mesma coisa que eu vou querer daqui 10 anos, eu tenho certeza. Então, quando você me perguntar daqui 10 anos, eu vou te dar uma resposta totalmente diferente. Então, faça propósitos que você vai cumprir e que você vai saber que vai conseguir correr atrás deles. E não faz uma coisa assim, nossa, vou fazer isso dentro de 20 anos. No meio do caminho, você vai perder a vontade. Faça uma coisa que você consiga suprir, que você consiga alcançar, até porque você auto se sabota. Fala assim, amanhã eu vou regar minha planta. Aí eu tô lá desanimada e tal. Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer isso hoje, mas coloquei pra fazer. É a mesma coisa. Aí eu coloco, não, eu vou batalhar, eu vou lutar pra Cactus ser a maior do Brasil daqui 10 anos. Tá chegando o caminho, eu não tô batalhando, não tô lutando, aí daqui 10 anos eu sou uma pessoa deprimida, sou uma pessoa pobre, porque eu devo ter perdido dinheiro aí no caminho inteiro, não tem mais uma empresa, tô desiludida da vida. Vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, que inclusive vocês podem procurar nesse interim todo, não precisa esperar fracassar pra poder procurar não, que faz muito bem pra saúde da gente. Isso é muito importante mesmo, eu já vi vários coaches, várias pessoas que empreenderam, que tiveram uma empresa de sucesso, elas falam muito disso, que você pode colocar a longo prazo, igual por exemplo Sim. Você falou, minha empresa é a melhor do Brasil, ok, você tem isso na mente, só que você tem que pensar no próximo degrau de agora. Exatamente. Sua empresa já é a maior do seu bairro, já é a maior da sua cidade, vamos tentar colocar degrauzinho, degrauzinho, vamos colocar se é a maior da cidade, se é a maior da região do meu estado, se é a maior do meu estado, nossa, alcançamos o estado. É possível ser a maior da região, sudeste, ok? Vamos lá, agora é possível ser maior do Brasil. Porque se você coloca uma meta muito alta, por exemplo, eu sei que eu recebo todo mês R$2.000. Aí você coloca uma meta, vou poupar R$1.000 todo mês. Se sua conta é R$1.500, você vai poupar R$1.000 da onde? Aí no primeiro mês você não consegue, no segundo mês você não consegue, fala assim, nunca mais eu vou poupar, não. Esse negócio de poupar não dá certo pra mim, não. E pronto, não poupou, porque você colocou uma meta muito grande. E isso no negócio, é igual você falou, a vida física, a vida jurídica da gente, ela é muito parecida. Sim. Só que eu acho que quando a gente fala sobre negócio, fala sobre dinheiro, sobre as consequências das suas decisões na vida jurídica, elas são maiores, até mesmo porque, igual você tem a Cactus, quando você era só a Luísa de Carvalho e prestava seu serviço, se algum serviço seu deu errado, ou se você discutiu com algum cliente, aquilo impactava na sua vida. Sim. Hoje, se você discute com alguns clientes e perde 3 clientes no mês aí, vai impactar na sua vida e vai impactar na vida do seu colaborador, que você pode ter que demitir um colaborador e esse colaborador, ele também tinha os planos e os objetivos dele, e do nada você não vai poder mais arcar com... Então, a gente tem que ter... você falou que é muito parecido a jurídica com a física, só que eu acho que tem essa grande diferença de responsabilidade. Você tem que saber separar também as duas, principalmente financeiramente, pra não dar problema. Mas essa questão de 10 anos, eu tenho uma vontade, né, eu tenho em mente em ser referência na minha área de atuação. Independente se eu estiver na Cactus, se a Cactus existir, mas se eu existir daqui 10 anos, eu quero ser referência. Eu quero ser referência da pessoa falar do problema e falar assim, nossa, conheço uma pessoa que é muito boa nisso, liga pra Luísa. Essa é a minha realização daqui 10 anos, o que eu quero daqui 10 anos. Se eu alcançar menos que isso, ou se eu alcançar mais, eu acho que eu vou ficar um pouquinho... Assim, meu ego vai ficar um pouco ferido. Mas se eu alcançar antes, eu vou ser muito feliz. Só que, como que eu vou alcançar isso? Eu vou desenvolver as minhas metas e objetivos a cada dia. Se eu tenho 10 anos para poder alcançar isso, eu tenho dias demais nesse intervalo para eu conseguir alcançar. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que pensar. Como? Eu quero, mas como que eu vou fazer? Querer não é poder. Se você quer, tá. Mas o que você vai fazer para alcançar isso? Correr atrás, né? A partir do momento que você conseguir correr atrás, que você determinar que você pode correr atrás, aí sim você pode chegar lá. Se você tivesse que, assim, voltar lá atrás e ver a Luísa que chorou porque o chefe xingou, chamou de fraca, e eu acredito que por ter vindo a depressão, você até, num momento, você acreditou no que esse cara falou, né? Sim, nossa senhora! E hoje, você com a Cactus, empreendendo e abriu seu negócio também no meio da pandemia, onde muitas empresas estão fechando, o que você falaria pra Luísa lá que tava chorando naquele momento? Porque sabe por quê? Porque podem existir várias Luísas nesse momento, entendeu? Que o chefe falou que não ia conseguir, ou não o chefe, mas alguém da família falou que não ia conseguir, e tá passando por um momento muito triste agora, achando que não consegue. O que você falaria pra Luísa? Toda experiência
Eu fico conversando muito com as minhas Luísas do passado. E todas as experiências são válidas. Todas, ruins ou boas. Todas vão dar esse resultado pra você. Se me perguntar assim, Luísa, você queria voltar atrás e fazer diferente? Não. Queria a mesma coisa. Porque se eu fizesse diferente, eu não seria nem metade do que eu sou hoje. As pessoas me perguntam assim, vai fazer 12 anos que meu pai faleceu. Ai, como que você pensa que seu pai estivesse aqui? Você queria que ele estivesse aqui? Sinto muita saudade dele. Todos os dias eu penso nele. Mas, se ele estivesse vivo, eu não teria alcançado o que eu alcancei hoje. Tudo que acontece tem um porquê. Tudo tem um motivo. Então, pra você que tá passando por isso, pra você, Luísa, que tá passando por isso agora, calma. Tente procurar formas de fazer com que isso sirva para você no futuro como experiência boa. Você não é fraca, você não é fútil, você não é frágil. Você está passando por um momento de fraqueza, talvez de futilidade, que eu creio que não seja, e talvez fragilidade. Procure pessoas que te ajudem a passar por isso. Profissionais que te ajudem a passar por isso. Psicólogos, psiquiatras. O que você precisar. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar. Eu tive vergonha de falar para as pessoas que eu estava sentindo, porque eu achava que era indestrutível. E a gente não é indestrutível. A gente sempre vai acontecer alguma coisa que você não espera que vai te passar rasteira. Então, não ligue muito porque as pessoas estão falando para você, não. Você sabe do que você é. E só você vai saber disso. Não tem ninguém que vai entrar na sua cabeça e vai olhar lá o que é Luísa, o que é Carla, o que é Camila que tá passando por isso agora. Só você sabe de quem você é. E é aquele negócio. Só você é a sua maior companhia, o seu maior amor. Então, cuide de você e cuide do seu maior amor. Nossa, show de bola. Meu Deus, eu tô gostando demais. Eu tô gostando demais desse projeto aqui, porque passa cada história, gente que passou por uma coisa, e eu falo assim, nossa, eu passei por algo parecido. E passa gente que passou por outra coisa, que começou a empreender e deu errado, e seguiu, e foi, cada um com o seu problema. Mas eu acredito que a gente tá alcançando o nosso objetivo, que é mostrar histórias diferentes de pessoas que, mesmo com as falhas, com os problemas, insistiram. Sim. Foram determinados e conseguiram alcançar, mostrando que qualquer um também consegue fazer isso. Então, nosso bate-papo de hoje aqui também já passamos de 1 hora de conversa, mas o negócio aqui roda solta, assim, facinho, a conversa leve. A entrevistada de hoje foi a Luísa. Vou passar aqui para ela concluir aqui, para ela deixar os contatos da Cactus, se alguém aí quiser entrar em contato, saber mais sobre a empresa dela. Pode concluir aí, Luísa. Gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Estou à disposição para tudo, para qualquer tipo de conversa. Se você sentir confiança em mim para falar sobre qualquer coisa que você se identificar com a minha história, estou à disposição. Meu Instagram é Carvalho de Luísa e vai lá passando da Cactus, é bem legal. É Cactus Soluções Corp, tá? Vamos ficar muito felizes em ganhar você como seguidor. Show de bola, então. Encerramos aqui o nosso terceiro bate-papo. Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, já segue o nosso canal já deixa aqui seu curtir, já manda pros seus amigos. Se você tá na rede social, já segue a nossa página, envia isso aqui pra todo mundo, pro papagaio, pra vovó, pro cachorro, pro periquito, não sei que bicho você tem. Se você tem um javali em casa, envia pro seu javali também. E é isso aí, galera. Acompanhe o nosso próximo episódio. Esse episódio que a gente tá gravando ele no dia 23, ele vai pro ar no próximo sábado. E como vocês já sabem, foguete não tem regra.